Eu sou a professora Fátima Lucena, licenciada em História pela Universidade Estadual de Campina Grande. Faço parte do quadro efetivo de professores do estado da Paraíba. Atualmente estou lecionando na disciplina de História da Escola Estadual de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, na cidade de Bonito Santa Fé, Paraíba. Nas minhas aulas de História, eu gosto muito de usar os recursos audiovisuais, como filme, documentários, vídeos, para quebrar a rotina de sala didática de sala de aula, com aquelas aulas expositivas, e também porque esses recursos podem ser de grande valia para a compreensão das representações em diversos momentos históricos. Então, a gente encontra muita dificuldade em algumas escolas por falta de equipamento, de espaço, de tempo também para fazer isso, mas eu não abro mão desses recursos porque eu acho que no processo de ensino-aprendizagem o uso dos filmes pressupõe estabelecer diálogos com conceitos teóricos que remetem às discussões em sala de aula. E a aula de História ela tem que ser polêmica, tem que ser dialogada, discutida, né? Para que haja um entendimento e para que haja uma transformação, né? Um entendimento do passado e a sua relação com o presente. E esses recursos nos ajudam. Eu trabalho filmes em sala de aula como forma de complemento de conteúdo, certo? É uma forma dos alunos visualizarem o que foi explicado em sala de aula. Então, temos aí grandes temas, grandes filmes estrangeiros, filmes brasileiros também, que abrangem muitos assuntos e que trazem ali para o aluno aquela realidade visual, que eles vão ter a realidade da época que eles estão estudando. Como, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, a Revolução Industrial, os quilombos, né, a formação dos primeiros quilombos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Era Vargas. Então, a gente tem aí N filmes, a gente tem aí milhares de filmes que abrangem temas de forma ampla e agradável, que os alunos vão sim se interessar e querer sim participar da aula assistindo. Como atividade, eu costumo sempre trabalhar com seminários, apresentação de seminários após a exibição dos filmes, dividindo a turma em grupos, onde cada grupo irá trabalhar temas diversificados que foram abordados durante o filme. Então, por isso a necessidade de que eles prestem e assistam com atenção ao filme, porque não vai apenas assistir por assistir, mas eles irão trabalhar em cima do filme assistido, certo? Então, eu acho muito de grande importância, assim, para a aprendizagem do aluno. A única coisa que eu acho que não contribui muito, assim, muitas vezes não contribui a falta de tecnologia, que muitas escolas não possuem, para que os alunos, nós professores, possamos trabalhar com os alunos temas como filmes e muitos outros aí, utilizando-se da tecnologia. Sou a favor, sim, do filme, né, como já falei, e acho, sim, que o filme é uma forma legal de utilização nas aulas, não só de história, como em muitas outras disciplinas, para que sejam trabalhados temas diversificados e também sair um pouco da rotina, né, da rotina do aluno ali. E até agora tem funcionado bem, meus alunos adoram, participam bastante e acredito que é um ponto importante. Não existe um cinema em Bonito Santa Fé. Para trabalhar o cinema dentro de sala, tem pontos que é possível ser passado. Por exemplo, em alguns assuntos de guerra, para explicar a Era Vargas, porque a gente tem que sempre levar em consideração o tempo que a aula pode ser passada, o tempo de aula. Então, sempre é bom analisar os pontos antes de passar. Analisar o filme em geral antes de passar. Mas, em relação a passar o filme de sala de aula, é sempre viável, porque, querendo ou não, é uma fonte histórica. Para a escolha de um filme, claro que a gente observa
quem produziu, mas não é o foco principal. Para mim, uma das coisas mais importantes do filme é perceber como ele reflete no tema. Como, por exemplo, como aquele filme está retratando a história. Então, claro que quem produziu é importante, mas para mim o mais importante é ver como aquele filme aborda tal tema. Com os filmes, além da gente perceber uma análise feita pelo aluno, uma análise crítica, é possível misturar com outras fontes, como charges, para cada vez mais ficar retratado o que aquele filme quer passar. Então, é muito importante não só passar o filme, mas saber o que o aluno compreendeu e misturar com outras fontes. Uma das coisas de importante em relação com isso é levar em consideração a infraestrutura da escola. Como, por exemplo, se ela dispõe de um data show, se ela dispõe de uma televisão que seja possível passar esse filme. Então, tudo tem que ser levado em consideração. E também, principalmente, como o aluno recebe essa metodologia. Por quê? Quando passamos um filme, por exemplo, para uma turma muito grande, talvez todos os alunos não consigam perceber o que o filme quer tratar, a sua nuance. Então, é um ponto importante que tem que ser levado em consideração. Tanto a infraestrutura, tanto a recepção dos alunos com essa metodologia. Eu acredito que tudo que possa ser utilizado para trabalhar história é uma fonte válida. Ou seja, fotos antigas, charges. O cinema em si traz consigo uma representação muito grande da história. Porque, claro que alguns fatos vão ser, como é que eu posso falar, romantizados, mas outros vão seguir ao pé da letra como aconteceu. Então, para mim, é muito importante essas novas fontes. A gente não se prender apenas a um livro didático, porque a gente pode cometer além da aula se tornar uma coisa monótona, às vezes até trechos de filmes, se você não dispõe de passar um filme inteiro, pode ajudar você na sua sala de aula. Então, para mim, filmes, fotos, charges são muito importantes para o desenvolvimento de uma aula legal. Na minha cidade não existe cinema. Eu gostaria muito que existisse cinema na minha cidade, mas infelizmente não existe. Eu já visitei um cinema. Eu visitei um cinema pela primeira vez quando eu morava em Recife. Eu gostaria muito que tivesse cinema na minha cidade, por conta que se já é legal se assistir filme através do celular, através das telas pequenas, imagine um local que é totalmente voltado para isso. Então eu gostaria muito que existisse cinema na minha cidade e por conta disso. Eu gosto de assistir os filmes do gênero comédia. Eu acredito que a comédia ela entra na nossa cabeça, ela nos diverte, ela altera totalmente o nosso humor. Ela traz esse ar, querendo ou não, de relaxante, de alívio. Eu gosto muito da comédia por isso. Eu já assisti vários filmes de produção nacional, vários, mas tem um que eu gosto muito, que é o Auto da Compadecida. Eu acho um filme muito legal, um filme também que retrata uma história que é contada aqui no Nordeste, e também já por ser do gênero comédia, eu gosto muito. Eu gosto muito dos cinemas nas aulas de história, por conta que eu acredito que é um meio que desperta ainda mais o nosso interesse nas aulas, porque é um filme que está retratando o assunto que nós estamos estudando ao longo do bimestre. Então, desperta, querendo ou não, o nosso interesse nesse assunto. Então, eu acho muito legal por conta disso, por despertar cada vez mais o nosso interesse, através dessas aulas, digamos que diferentes, né? Olá, eu sou Maria Clara, sou de Boa de Santa Fé e vim aqui falar um pouco sobre o cinema. Porém, aqui em Boa de Santa Fé não existe cinema, eu nunca frequentei o cinema, porém, pretendo frequentar sim em breve o cinema. Eu gostaria que aqui em Boa de Santa Fé tivesse cinema sim, porque seria um meio de divertimento para sair com os amigos e com a família. Eu já assisti, meus tipos de filmes que eu gosto de assistir é de comédia, porque a gente dá muita risada e se diverte. Eu já assisti filme de produção nordestina, quais são eles? São Shaolin do Sertão e o Auto da Compadecida. Eu gosto sim de cinema nas aulas de histórias, porque é um elemento lúdico e entretenimento. Oi, eu sou Iago e eu estudo hoje aqui na Nabuco, no 7º ano A. Na minha cidade não existe cinema,
Até queria que tivesse, mas não tem. Eu já fui no cinema, assim, eu já fui 2 vezes no cinema. Foi em Bananeiras. Os filmes que eu gosto mais de assistir são ficção científica, porque tipo, é legal você pensar em coisas que não existem na vida real e seria muito legal que tivesse. Então eu gosto de tipo Harry Potter, Percy Jackson, ficção científica, que é legal a pessoa se imaginar essas coisas. Tipo, imaginar como seria um mundo se fosse real, né? Eu já assisti, assim, o meu filme preferido nordestino é O Alto da Compadecida. Inclusive, acho que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É muito engraçado e comédia. Do Nordeste, muito bom. Acho que é o melhor filme que eu já vi. E eu acho que o cinema nas aulas de história funciona muito bem, né? Porque tem vários filmes que retratam o que já se passou, né? Retratam acontecimentos históricos que se passaram há muito tempo atrás. Tem filmes sobre a colonização do Brasil, tem filmes sobre, basicamente acho que tem filmes sobre os maiores acontecimentos históricos, né? Por isso que eu acho que em aulas de história principalmente é muito legal ter filmes, porque eles ensinam muito bem e é um jeito do aluno para chamar a atenção, né? Porque o filme é uma coisa divertida de ver e você ainda aprende com o conteúdo. Olá, meu nome é Adriana Oliveira, faço parte da turma do 9º ano A da Escola Joaquim Nabuco, na cidade de Bonito, Santa Fé. Aqui na minha cidade não existe cinema, eu nunca frequentei um e eu gostaria que tivesse porque seria uma forma de entretenimento para toda a população. Os tipos de filme que eu gosto são filmes de ação, suspense, terror, comédia, romance e entre outros. Eu já assisti um filme de produção nordestina que foi O Alto da Compadecida. Eu gosto sim de cinema nas aulas de história porque dá uma diferenciada nas aulas para poder não ficar a mesma coisa toda semana. E ele me fez a seguinte pergunta: existe cinema na sua cidade? Não, na minha cidade não existe cinema. Você já frequentou algum cinema? Nunca, mas pretendo. Você gostaria que tivesse cinema na sua cidade? Por quê? Sim, porque seria uma coisa nova. E a outra pergunta foi: que filme eu mais gosto de que eu mais assisto? E por quê? Eu gosto mais de ação, porque eles são mais rápidos, cheios de acontecimentos. E a outra pergunta foi se você já assistiu algum filme de produção nacional ou nordestina, e qual? Sim, já assisti O Alto da Compadecida. E a última pergunta foi: você gosta do cinema nas aulas de história e por quê? Sim, porque sempre é uma coisa nova que distrai os alunos. Não existe cinema na minha cidade, pois eu gostaria muito que tivesse, que existisse, mas infelizmente não tem. Eu nunca frequentei um cinema, pois tenho muita vontade de conhecer, de frequentar um cinema um dia, mas infelizmente eu nunca conheci. Sim, eu gostaria muito que tivesse cinema na minha cidade, pois eu gosto muito de assistir filmes em celular, computador, televisão, e seria muito legal ter um lugar voltado para isso na minha cidade, eu gostaria muito. Eu gosto muito de filmes de comédia, de drama, de suspense. Comédia porque melhora o meu humor por ser engraçado, drama e suspense porque desperta uma curiosidade do que vai acontecer no filme, pra gente saber o que vai acontecer, e eu gosto muito desses 3 tipos. Sim, eu já assisti, na verdade, vários filmes de produção nacional. Um dos que eu mais gosto é O Alto da Compadecida, que é de produção nordestina, inclusive. E eu gosto muito também de Minha Mãe é uma Peça e vários, eu já assisti vários. Eu gosto sim do cinema nas aulas de história, porque desperta o nosso interesse na aula, dependendo do conteúdo que está sendo trabalhado, e eu gosto muito. Na minha cidade não existe um cinema. Eu também nunca frequentei um, porém tenho muita vontade de frequentar.
Gostaria sim que tivesse cinema na minha cidade, porque eu gosto muito de assistir filmes e seria muito legal ter um cinema em minha cidade. Gosto muito de filmes de terror, ação e suspense, porque desperta muita curiosidade em mim. E sim, eu já assisti filmes de produção nordestina. No caso, o nome do filme era O Alto da Compadecida. Sim, eu gosto muito de cinema nas aulas de história, porque eu acho muito legal e é um conteúdo interessante, e faz o aluno se interessar cada vez mais pelo conteúdo. Gosto muito de cinema, mas nunca cheguei a frequentar nenhum. Na minha cidade não existe cinema. Eu gostaria muito que existisse, por conta que eu acho muito legal já assistir em telas menores, como celulares, computadores, televisões, e claro que seria muito mais legal se tivesse um lugar apropriado para isso. Gosto muito de filmes de ação, comédia, são bastante engraçados. Já assisti vários filmes sobre nacionalidade, sobre o Nordeste. Um dos meus preferidos são Alto da Compadecida, Raízes do Sertão. Eles falam sobre a realidade do nosso Nordeste e são muito interessantes. Gosto também quando o professor passa filmes na aula de história, ajuda a compreender muito a matéria. É muito divertido também, na maioria do tempo, passar tendo mais compreensão sobre o que ele está falando, sabe? É muito legal e divertido e ajuda muito. Boa tarde. Bom, na minha cidade a gente não tem cinema. Bom, eu gostaria muito que tivesse cinema, pois eu já fui em 2 cinemas e eu achei incrível. O primeiro cinema que eu fui foi em São Paulo e eu adorei muito. E o segundo cinema que eu fui foi em Recife. Eu não me lembro os filmes, mas eu gosto muito de filmes de nacionalidade. E eu vou dar um exemplo de um filme que eu assisti que foi muito legal, Os Farofeiros. Ele é um filme de aventura, engraçado e tem partes românticas também. Meus filmes preferidos são de românticos, mas eu adorei esse filme. Eu não pensei que eu não ia gostar, mas eu adorei. Eu gosto bastante quando o professor passa filmes pra nós, porque, tipo assim, é muito melhor de você aprender, de você se identificar com o filme, de você compreender o filme. Eu acho que muitos professores só passam a atividade e só pra gente ler o texto. Só que não é assim, entende? A gente tem que se identificar com o filme pra poder a gente trazer um trabalho legal e tal. Aquilo ali era um salão bem largo e antigamente tinha sido uma usina de despopar algodão, milho, algodão, arroz, essas coisas. E ali eles faziam despopar do algodão. Trazia o algodão, a pousa passava no motor, o motor tirava o caroço de algodão e pegava a puma, passava ela na coisa, passava nas pressas e pensava fazer aqueles pacotes pequenos para levar para outro lugar. Isso aí. É os mesmos proprietários ainda? Ainda da família, né? Naquele tempo já morreu 10 vezes, até a segunda família dele já morreu. Sim. Então, antes da usina, era usina, depois foi seu cinema, né? Quando eu vim naquela idade ali, aí eu de 60 anos, eu não conheci mais nenhum dos cabos, não sei que tinha a usina fechada, né? Aí fecharam uma parte de coisa lá pra dentro. Não, vai deixar. Fecharam uma parte de coisa lá pra dentro e ficou o salãozinho onde era. Quando ele chegava, a gente achava que era tudo mal feito, tem pintura, sei lá, grosseiro mesmo. Porque o cabo lá. Esse camarada que botou esse quadro de. O senhor lembra? Lá, o nome dele, ele se chamava João Nunes. João Nunes. Era o pai de Elba Ramalho. O pai da famosa. Era o pai de Elba Ramalho. Ele foi de Conceição, né? Conceição, né? Aí ele vinha, trazia uma caixinha, trazia uma macazinha dentro e alugava, aqui tinha um motorzinho de rua aí. Aí eu estava para lá, não sei do diabo era, eu sei que o cabo ligava esse motorzinho e ele vinha, ligava a caixa de som, ligava a caixa de som, a difusora, a difusorinha assim, ele botava em cima, botava embaixo do picape, o som passava assim, aí começava com 5 horas, 6 horas, aí lá ela tocava música Tigre, de Elba Ramalho, de Marinei, de Gonzaga, e tocava lá, chegava na hora do filme, né?
O senhor lembra da primeira sessão de cinema que o senhor foi assistir? O ano da primeira sessão de cinema que o senhor foi assistir? A primeira foi em 64. 64. Talvez 64. O senhor que era um frequentador passou a frequentar assim. Qual eram os dias geralmente que funcionava? Só vinha na segunda. Só na segunda? O horário era sempre à noite? O horário era o mesmo, certo? 7 horas sempre da noite. Certo. Nos anos 80, quando o senhor já estava aqui, já tinha bastante televisores, já estava difundido na cidade, né? Mas a gente sabe disso. A primeira televisão que entrou em Bonito foi em 1969, sim, trazida por essa mesma casa aí, do Luiz Neto. Sim. Em seguida, a primeira televisão pública botada em Bonito foi em 1973 pelo prefeito Sabino Dias de Almeida. Então, quando Sabino estava botando a televisão no meio da rua, o cinema já estava em declínio. Sim. Sim, claro, porque aí tem a exibição pública de graça, né, sem cobrar o ingresso. E tinha novelas já nessa época, filmes também eram exibidos. Então praticamente foi a decadência aí, já estava em decadência o cinema nesse período. Aí deixaram de trazer, e aí vinha uma vez por mês, depois uma vez a cada 6 meses. Depois um filme começava a ser exibido aí quando o prefeito contratava para botar no meio da rua, para todo mundo, entendeu? Então quer dizer que aqui, no caso, a primeira televisão que o senhor citou aqui foi em 69. E já em 73 tinha a primeira televisão pública. Mas quando o senhor chegou nos anos 80 aqui, não é? Já estava bem difundida a televisão nas residências. E o cinema também já estava mais escasso, a exibição, né? Nos anos 80 já estava começando a ter televisão colorida boa. Colorida já nas residências, boa, né? Foi dos anos 70, né? Mas nos anos 80 já era boa, já. Eu tinha uma cunhada que o esposo era funcionário do Banco do Brasil, tinha um nível de vida já mais adiantado. Na casa dela tinha 2 televisores coloridos. Sim. A gente já, por exemplo, eu acompanhei aquele Calvário de Tancredo Neves, todinho na televisão colorida aqui. De 85, né? 85, A comoção, né? A comoção todinha. Nacional, né? Em relação a Tancredo Neves. Mas aí o cinema já estava em declínio total dele. Aqui, por exemplo, começou a vir raramente. Assisti algumas vezes com o pessoal. Seu Zé Carlos, é muito interessante essas informações que o senhor trouxe aí, não é? Em relação a esse período. Agora eu tô preocupado com as tintas, a gente vai entrar com gol de gás e termina logo o serviço todo hoje, logo desse. Tá tudo certo, assim. Uma telinha pega bem miudinha daquela. Quero ver quem é que sabe resolver esse dilema. Qual é a diferença da TV para o cinema? Na TV passa de tudo, de novela, futebol. Tem programa todo dia, faça chuva, faça sol. O cinema ganha fácil, tem herói, capa da peste. Tem ET, tem tubarão, filme de ação e faroeste. A TV não tem porteira, todo mundo tem acesso. Quem quiser que se aproxime, pois não vai pagar ingresso. O cinema tem conforto, pipoqueira e guaraná. E é aqui no escurinho que os casal vem namorar. Quero ver quem é que sabe resolver esse dilema. Qual é a diferença da TV para o cinema? Um é bom, outro é melhor. Chega de forró, bodó, um é bom,